os 3 grandes erros que você comete todos os dias que impede você de realizar os desejos mais importantes da sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Projeto 3 em 1. Esse projeto são lives diárias que acontecem às 7 e 7 da manhã no canal do Instagram e que aqui eu entrego para você dicas, inspirações, uma verdadeira aula sobre como você realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. Bom dia para vocês que estão aqui chegando ao vivo. Bom dia, Helenita. Bom dia, Marcos. E hoje nós vamos falar sobre os 3 principais erros que você comete que impede você de realizar os desejos mais importantes da sua vida. E quais são esses erros? O primeiro erro é o erro de não escolher quais são os 3 desejos mais importantes da sua vida. E eu costumo dizer que se você não tem 3 desejos, se você tem menos, se você escolher 1, escolher 2, tá tudo bem, mas não escolhe mais, tá? Porque senão a gente vai dispersar, vai diluir a energia e o que a gente quer é foco, é focar nossa energia nesses desejos. E às vezes a gente fica assim, na dúvida, a gente deixa que a dúvida nos vença, né? E aí a gente fica assim, eu não sei se eu escolho esse desejo, aquele desejo ou aquele outro. Então, a dica aqui é, antes é melhor do que depois. Sempre é melhor a gente decidir logo. Por quê? Muitas pessoas, elas ficam presas nisso. Eu não sei se eu escolho esse desejo, eu não sei se eu escolho esse, eu não sei em que eu foco, porque tem medo, né, de que no processo ela sinta que não era bem aquilo, que no processo ela sinta assim, eu não sei se era mesmo isso, talvez outro desejo fosse mais importante para mim do que esse, né? Então, para isso a gente tem a tarefa das 5 camadas, né, que a gente falou, que são os 5 porquês, que é aquela tarefa de você, para cada desejo, você perguntar por que eu quero esse desejo? Aí você vai ter uma segunda pergunta, terceira pergunta, quarta pergunta. A última resposta vai dizer se aquilo realmente é importante para você, né? E fazendo isso com os desejos que você tem, vai ter como você perceber qual que tá pulsando mais em você, tá? E não importa o que é a mente racional, aquelas vozes que estão na sua cabeça, que muitas vezes são vozes de auto-julgamento, vozes de outras pessoas, vozes que dizem assim, quem é você para querer desejar isso? Será que isso é importante mesmo, né? Mas o que importa não é o que os outros pensam, não é aquilo que a gente julga pelo julgamento do todo, mas é aquilo que o nosso coração está pulsando, é aquilo que está vivo em nós, aquilo que realmente, assim, você pensar, se eu fosse morrer hoje, o que é que eu não queria ter deixado de experienciar, né? E aí isso geralmente é o mais importante pra gente. E não tem problema se você iniciar aquela jornada de realização e no meio da jornada você precisar desistir de um desejo. Porque o que importa mesmo é a jornada. A jornada, ela ensina muito e a jornada, ela é preciosa, ela é valorosa. Então, decida antes do que depois, não perca tempo, tá? Escolha. Quando a gente está na dúvida, a gente tira a dúvida como? Nós tiramos a dúvida decidindo, escolhendo, né? Escolhendo o logo, né? Em vez da gente ficar preso numa coisa que eles chamam em inglês de analysis paralysis, que é a paralisia da análise. A paralisia da análise é quando a gente analisa muito e fica ali paralisado, só analisando, né? E não toma ação. Então, antes, decidir logo do que depois, tá? Porque senão o tempo vai passando e você não iniciou a sua jornada. Então esse é o primeiro erro que a maioria das pessoas comete, né? Ficar muito tempo ali, eu ainda não bati o martelo no meu desejo, eu ainda não decidi o meu desejo.
pega a caneta, escreve e ouve teu coração mesmo. Faz sentido para você? Outro erro, o segundo erro que empaca a realização é a falta de compromisso. E esse é muito comum, a falta de compromisso. O que significa se comprometer com o seu desejo, se comprometer com você mesmo? Significa quando você precisar dizer sim ou não, você priorizar dizer sim para a realização do seu desejo e dizer não para as demandas que vêm de fora ou as demandas que não estão alinhadas com o seu desejo, né? Quando vem demandas de outras pessoas, desejos de outras pessoas, quando vem aquilo que a gente chama assim, a vida acontece. Mas se a gente priorizar mesmo os nossos desejos, né? Então, se a gente tiver compromisso com eles, então, primeiro se comprometa, depois você vê o como, né? Muitas das pessoas, elas começam pelo como. Quando elas pensam no desejo, elas, antes de se comprometer com o desejo, vai pensar logo no como. Como é que eu vou realizar esse desejo? Qual vai ser a trilha que eu vou trilhar? De que jeito eu vou realizar? Para essa mente. O como vem depois. Em primeiro lugar, vem um compromisso. Em primeiro lugar, você olha para aquilo ali e você diz, eu vou realizar isso aqui. Eu vou empreender essa jornada de realização. E se compromete. E aí, esse compromisso vai levar a gente pro terceiro erro, né? Que é não colocar na agenda. E quando eu falo colocar na agenda, não é você abrir a sua agenda, né? Quando eu falo 3 desejos em um ano, aí você abre sua agenda daqui a um ano e escreve lá, no dia 14 de junho de 2021, você escreve lá a realização do seu desejo. Não é isso. Colocar na agenda significa, depois que você se comprometeu, depois que você sabe, aí você vai ter uma jornada de aprendizagem. A jornada de aprendizagem significa que a gente precisa aprender algo para realizar nosso desejo. Não é que a gente vai sair já realizando assim, porque tem muitas coisas que a gente precisa saber ainda, né? Eu gosto de contar aquela história da Carmen, a cabeleireira que não tem cabelo, que no meu IGTV tá em entrevista com ela, que ela decidiu que ia ser cabeleireira sem nunca ter pego numa tesoura, né? Por que ela decidiu ser cabeleireira? Porque ela pensou assim, eu vou usar a minha maior dor, que é a dor de não ter cabelo, para ajudar outras pessoas que também não têm cabelo. Por quê? Porque eu conheço a dor delas e porque não tem salão de beleza especializado em pessoas sem cabelo. E faz total sentido. Então isso fez tanto sentido para ela que ela se comprometeu com isso. Ela fez todo o planejamento do negócio antes de saber cortar cabelo, antes de saber cuidar de cabelo. Aí depois que ela foi fazer os cursos, né? Ela fez vários cursos, fez curso de cabeleireira, fez curso de aplique, né? De prótese capilar. Ela foi fazer os cursos depois, né? Então, cuidado se isso está prendendo você. Às vezes a pessoa acha que para poder realizar um desejo precisa saber tudo. Não, você vai ter uma jornada de aprendizagem. E essa jornada de aprendizagem, ela vai na sua agenda. Na agenda da gente, no passo a passo da realização, não vai apenas o que é que eu vou realizar, mas o que é que eu preciso aprender para realizar. Porque o aprendizado, ele é ferramenta, ele é recurso. Nós precisamos de alguns recursos. Por exemplo, pode ser que algum desejo que você tenha seja a ver com viagem, né? Eu ultimamente estou falando bastante de viagem por aqui. Uma viagem, ela requer dinheiro. E dinheiro é um recurso, né? Existem vários recursos que a gente precisa para realizar. Tem os recursos financeiros, os recursos culturais, os recursos tecnológicos, os recursos sociais, né? E o conhecimento, saber como fazer algo, é um conhecimento cultural, né? Tem a ver com
é um recurso intangível, você não consegue pegar nesse recurso, mas é um recurso necessário, né? Se você não sabe, pode ser que você não consiga realizar. Então você precisa de recursos culturais, precisa de certos recursos tecnológicos, por exemplo, para uma viagem, você vai precisar, dependendo de para onde você for, você vai precisar provavelmente de um tipo de roupa, um tipo de calçado, de uma mala, você vai precisar de uma máquina fotográfica, você vai precisar de alguns recursos como esse, né? Os recursos sociais são aquelas pessoas que você vai precisar entrar em contato, que você vai precisar de ajuda de alguém, que você vai precisar contratar, né? E o recurso financeiro é um recurso como outro qualquer. Então, escreva quais são os recursos que você vai precisar para realizar. Recurso financeiro, qual? Quanto que eu vou precisar? Aí, coloca lá na planilha, né? Tudo o que você vai precisar gastar, passagem aérea, hospedagem, alimentação, e coloca quanto custa. Geralmente uma viagem, por exemplo, tem vários tipos de custo, né? Uma viagem de um mês tem um custo diferente de uma viagem de 5 dias. Uma viagem nos melhores hotéis tem um custo diferente de um Airbnb, de um albergue, de um acampamento, né? Uma viagem gastronômica, comendo nos melhores restaurantes, tem um custo diferente de você procurar economizar na alimentação. Então, tem como você mexer aí, saber o que é importante para você, o que importa de verdade, o que é que você não abre mão de forma alguma, e você colocar isso no seu planejamento para você ter uma ideia em número. O seu cérebro funciona muito bem com número, né? Se você sabe, a minha viagem custa 5 mil reais, custa 15 mil reais, quanto custa a sua viagem? Então você coloca lá e sua mente vai começar a trabalhar para aquele número. Sua mente vai começar a trabalhar assim: eu preciso dessa quantia aqui em valor financeiro, tá? E qual é o passo a passo? O que é que eu vou fazer? Se sua viagem custa 5 mil, até quando eu vou levantar os primeiros 1.000? O que é que eu vou fazer? Aí você começa a criar um passo a passo. E cada passo a passo desse tem um prazo. Então, se você quer fazer sua viagem em 14 de junho de 2021, o que é que você precisa fazer em julho de 2020 para levantar os seus primeiros 1.000 reais, né? Aí você escreve na sua agenda o que você vai fazer e coloca lá um prazo. A mesma coisa a jornada de aprendizagem. O que é que eu preciso aprender? Primeiro eu preciso pesquisar, né? Por exemplo, essa parte aí de saber quanto custa uma viagem, por exemplo, é uma jornada de aprendizagem. Você vai aprender quanto custa as coisas. Você não sabe, você sabe de cor, assim. Quanto custa uma passagem para o lugar que você quer ir? Quanto custa a hospedagem? Quanto custa se alimentar lá? Você sabe? Se você não sabe, então você precisa de um recurso cultural, que é o recurso do aprendizado, aprender sobre isso. Então você vai pesquisar, né? As pessoas realizadoras, elas pesquisam muito, porque a gente não fica falando no achismo. A gente fica falando no que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente nem conversa sobre isso. A gente vai lá e pesquisa, né? A pesquisa, ela é um tipo de aprendizagem, né? Você está ali aprendendo sobre algo. Então, vamos colocar essa jornada. Até quando eu preciso aprender quanto custa para realizar esse desejo? E coloca lá o seu prazo de aprendizagem, né? No meu caso aqui, no meu desejo do meu curso online, eu tenho que aprender a mexer no YouTube, aprender a mexer no Facebook, no Instagram, tenho que aprender a mexer na plataforma do Hotmart, que é onde fica o curso, tenho que aprender um monte de coisa. Aí isso tá lá na minha jornada, o que é prioridade, o que é que não é, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois. Então, é uma jornada de aprendizagem, né? Para você, o que é que você precisa aprender, né? Então, a jornada de aprendizagem e o passo a passo dos nossos desejos,
eles precisam estar agendados com data, com vários prazos. Quando eu digo vários, é o passo a passo, não é só o prazo do dia que você vai realizar, mas é o passo a passo, daqui até lá, né? Os recursos tecnológicos, como que você vai conseguir os recursos tecnológicos? Tecnológicos são coisas do tipo assim, por exemplo, esse celular que eu estou usando aqui, eu estou usando agora um celular e um computador. O computador tá tocando essa musiquinha de fundo do YouTube, porque eu acho legal ter essa música. E o celular, ele transmite aqui no Instagram, né? Então, o celular e o computador são os recursos tecnológicos que eu uso. Eu também preciso de uma iluminação. Se eu estiver num lugar totalmente escuro, eu não vou conseguir transmitir essa live para você. Então, eu preciso de um ambiente que seja favorável, que tenha silêncio, que tenha iluminação. Então, esses são os meus recursos tecnológicos. Quais são os seus? E aí você coloca os seus prazos. Se você não tem ainda, você coloca um prazo até quando você vai adquirir aquele recurso tecnológico. Adquirir, pedir emprestado, alugar, qualquer um desses serve, né? Os recursos culturais é a aprendizagem, os recursos sociais são as pessoas. Que pessoas fazem parte da sua realização, do seu desejo? Que apoio você vai precisar? Que ajuda você vai precisar? Que serviço de pessoa você vai precisar contratar? Escreve isso e coloca um prazo. Até quando eu vou contratar essa pessoa? Até quando eu vou ligar para essa pessoa? Até quando eu vou entrar em contato? Coloca um prazo para você fazer isso. E tudo isso vai na sua agenda, tá? Então vamos lá, recapitulando, os 3 erros que empacam a sua realização são: o primeiro é você não escolher o desejo, você ficar, tá bom, eu tô aqui no projeto 3 em 1, eu tô aprendendo como realizar, mas eu não sei o que eu quero realizar. Se você ficar nisso, você não vai realizar, né? O ano vai passar, você vai ter um ano aqui de consumo do projeto 3 em 1, mas não vai realizar, né? Então, para isso, você precisa decidir, escolher os seus desejos. E não tem problema se no meio do caminho você mudar de ideia, mas o importante é você ter alguns, tá? Porque o seu cérebro vai começar a trabalhar para isso. Se você não tem nenhum, você tá aqui só perdendo seu tempo, tá? Então, vamos valorizar e honrar o seu tempo, que ele é importante. Número 2, não se comprometer. Grande erro da maioria das pessoas. Elas até escolhem o desejo, escrevem o desejo, mas fica esperando que ele aconteça, né? Não vai lá se comprometer com o passo a passo da realização. E esse compromisso significa dizer não para muitas coisas que não estão alinhadas a esse desejo e dizer sim e dedicar tempo, dedicar energia para os seus desejos. E número 3, o erro principal é não colocar na agenda. E não colocar na agenda não é só escrever lá, mas é saber o passo a passo, colocar os prazos de cada passo e dos recursos que você vai precisar, sejam eles financeiros, tecnológicos, culturais ou sociais, e você colocar prazo pequenos na jornada até daqui a um ano e se comprometer com a realização desses prazos, com essa aprendizagem, com tudo. Faz sentido para vocês? Então é isso. Esse é o nosso conteúdo do projeto 3 em 1 de hoje, que são os 3 erros principais que você está cometendo, que está empacando você, impedindo você de realizar. Então é isso. Vai lá agora, desliga aqui essa live e coloca logo em prática para você sair logo desses 3 erros e você ser uma pessoa que decide, uma pessoa que se compromete e uma pessoa que escreve na sua agenda, a agenda do compromisso com seus desejos, tá bom? Esse é o domingo, é um domingo, lembrando que eu gosto de falar aqui que no domingo é o dia do visionário ou da visionária interior. Então é um dia pra gente sentar com aquela xícara de chá e visionar, né? Ontem no sábado, a gente fez um exercício de visualização. Então você já sabe como é.
fecha os olhos e visualiza que você está vivendo. E a partir dessa visualização, você toca naquilo que é importante para você, que é o que você quer sentir quando você chegar lá. E coloca a intenção para a semana, para o mês, para o ano, de como você quer se sentir, que estilo de vida você quer levar. Grata, gente. Hoje, mais tarde, às 7h07 da noite, nós vamos ter a live de perguntas e respostas. Então, quando eu sair daqui, eu vou fazer um story lá no Stories, e nesse story eu vou colocar aquele box de pergunta. Então, deixa uma pergunta lá, mesmo que você já tenha feito essa pergunta aqui e eu já tenha respondido, a sua pergunta pode ser a pergunta de outra pessoa, e a sua pergunta pode ajudar outra pessoa a realizar o desejo dela. Então, vai lá e coloca a sua pergunta. Grata pela sua presença aqui e até mais tarde na live de perguntas e respostas. Tchau!